O céu ficou silente quando a cruz seguiu ali. Dizem que choveu, se é verdade eu não sei. Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor. Parece que foi chuva para todos nós. Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz. Bastava apenas ouvir a ordem de Deus. Por que me abandonaste, Cristo? Então pergunta ao Pai. O céu contempla a cena com muita dor. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pode suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Quando o sol se escondeu e tudo escureceu, quando Cristo se entregou, caíram lágrimas do céu. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pode suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Eu fiquei emocionada, acho que eu nunca tinha visto um hino tão lindo. Meninas, muito obrigada. Vocês parecem uns anjos cantando. Deus com certeza hoje está emocionado. Eu queria convidar vocês agora para nós orarmos a Deus. Quem tiver condições, pudesse colocar de joelho, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai querido e amado que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, todos com saúde, no meio de tantas coisas ruins que acontecem, Senhor, o Senhor nos protege, nos guarda, nos abençoa, nos guia. Muito obrigada, Senhor. Neste momento eu gostaria de pedir uma bênção muito especial aos nossos dizimistas, aos nossos ofertantes, que o Senhor os abençoe, Senhor, com saúde, com graça, com amor, com bênçãos. Uma bênção muito especial também ao nosso pregador de hoje.
Que a mensagem que Ele traga, Senhor, venha direto do Teu trono de graça, direto para os nossos corações. E o que a gente ouvir, Senhor, fique gravado na nossa mente, no nosso coração, e que a gente consiga colocar em prática. E que a gente tenha certeza absoluta, Senhor, que não é o tio Heraldo, mas é o Senhor que está falando conosco. Abençoe, Senhor, o restante do sábado, abençoe todas as pessoas que estão aqui assistindo, abençoe todos que estão pela transmissão assistindo, que o Senhor abençoe a cada um, a cada casa, a cada lar, Senhor, que estão nos assistindo nesse momento. Eu te peço essas coisas e te agradeço, Senhor, com perdão dos nossos pecados e por amor de Jesus. Amém. Bom dia aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal de transmissão, sejam bem-vindos aqui na Igreja do Lindóia e estejam se sentindo abraçados por Jesus, pelo Espírito Santo, em seus lares, que cada um seja abençoado e protegido por Deus. Nós estávamos estudando na parte da lição sobre Abraão. Abraão era judeu, né? Abraão era judeu, irmão? Abraão era judeu? Não. Ele veio lá dos caldeus, Ur dos caldeus, né? E Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez umas promessas para Abraão. E Abraão creu e obedeceu, nós vimos, né? Abraão creu e obedeceu. Que coisa linda, né? Confiar assim um no outro, né? Hoje a gente pode começar uma sociedade, um negócio, começa tudo muito bom, mas daqui a pouco começa a coçar a orelha, parece. Que é isso? Tem alguma coisa errada aí, né? Parece que começa alguma desconfiança. Ou entra muito dinheiro, ou não tem muito dinheiro no negócio. E a coisa para Abraão não. Abraão creu em Deus e obedeceu, né? E ele foi fiel a Deus. Abraão também foi fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Por isso que eu comecei a conversa com se Abraão era judeu. Muita gente diz que dízimos e ofertas os dízimos é coisa de judeu. Não é coisa de judeu, né? O sábado é coisa de judeu, não é de judeu. Deus tem desde o princípio essas regras, esses princípios, nós podemos dizer assim, né? E Abraão devolveu o dízimo para o rei de Salém, né? Melquisedeque, né? Ele devolveu o dízimo. Ele não era judeu, não era hebreu, não era de Israel, né? Então, irmãos, Deus pede para nós para confiar nele. Deus pede para nós a nossa fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Eu sempre falo aqui, Deus não precisa. Mas Ele quer a nossa fidelidade. Que nós sejamos fiéis nos dízimos e ofertas. Por isso também nós adoramos a Deus com dízimos e ofertas. E hoje, agora nesse momento, na parte de adoração, é com dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados podem trazer à frente enquanto vai tocar aqui uma música, um hino, né? E aqueles que estão em casa, se quiserem participar dessa adoração, dízimos e ofertas também, podem baixar no seu celular um aplicativo 7Me. E ali existe então as orientações de como fazer ali para você também participar com seus dízimos e ofertas. Não é para a igreja, é para Deus. Deus não precisa. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Então aqueles que vieram preparados agora podem participar com seus dízimos e ofertas. Por amor
um bom sábado a todos os irmãos que estão presentes aqui, um bom sábado também a todas as pessoas que estão participando desse culto através da internet. Que Deus possa falar nessa manhã ao nosso coração, nos fortalecer para enfrentarmos essa batalha diária que nós temos nesse mundo. Não somos do mundo, mas estamos aqui, precisamos vencer o mundo. E Jesus nos disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, sejamos fortes, acreditamos não em nós, mas em Jesus, e com a força dele nós possamos vencer o mundo. Irmãos, interessante que eu vim aqui e me lembrei de uma coisa. Há 71 anos atrás, mais ou menos, aqui mais ou menos a 50 metros nessa direção, haviam 2 figueiras enormes. Isso aqui era um campo enorme. E eu morava ali na Rua Aliança. A nossa casa dava fundos para esse campo. E aos domingos de manhã, meu pai pegava meio-dia, almoçava, ele pegava um lençol e um travesseiro, e o Correio do Povo, que naquele tempo era desse tamanho assim, enorme, e ele vinha para baixo dessas 2 figueiras, ele estendia aquele lençol, botava o travesseiro, ele deitava ali, e ali então ele lia o Correio, dormia, e eu e meu irmão Zeca, nós corríamos na volta, subia na figueira, brincava, tinha um pequeno arroiozinho ali, a gente brincava. Isso faz mais ou menos 71 anos. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria voltando aqui nesse lugar para nos encontrar, para falar de Deus, para adorar o nosso Deus. Que coisa interessante, né? Mas, irmãos, o tempo passou, né? Passou rápido. E hoje nós queremos meditar com vocês na palavra de Deus a respeito do tempo, né? E eu convido os irmãos, então, que nós possamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. E o versículo 3. Quem tiver a Bíblia que puder abrir, capítulo 1, versículo 3. E ali nós temos uma bem-aventurança. Em Mateus tem um capítulo inteirinho das bem-aventuranças de Jesus, né? E Apocalipse também tem. Ele tem mais de uma. Apocalipse tem mais de uma bem-aventurança. Mas nós vamos ficar nessa. E olha o que diz o versículo 1, 3. O versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas nela, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado. Bem-aventurado, se nós traduzir para a nossa linguagem de hoje, é feliz. É feliz aquele que lê, aquele que ouve a palavra da profecia e guarda as coisas. Esse guardar aqui não é no sentido que nós guardamos as coisas. Nós temos dinheiro, nós guardamos no cofre. Nós temos nossas relíquias, nós guardamos. Não é guardar para isolar. É guardar, é para fixar no nosso coração. Guardar, não perder da nossa memória, para que nós possamos repartir para os outros e para que nós possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Ele diz então, bem-aventurado, né? E aqui, nós vemos aqui 2 tipos de pessoas, né? Aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas se nós pensarmos bem, nas entrelinhas tem um terceiro grupo. Se uns leem e os outros ouvem, alguém fala, né? E esse versículo foi escrito no João numa época em que ler era privilégio de poucos. Muito pouca gente tinha acesso à leitura. Quase todo mundo, o povo em geral era analfabeto. E livros naquela época eram aqueles pergaminhos, aquelas coisas, que era difícil o acesso. Então havia necessidade de que alguém falasse. Vocês perceberam aqui que entre esses dois, esse ler e os que ouvem, existe, vamos dizer assim, uma obra inteira a ser feita? É a igreja. É nós, os cristãos, que lemos, porque hoje também, gente, o povo, em geral, não lê quase. E quem lê, o mundo em geral não está interessado em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus. Eles lêem qualquer coisa. Eu tinha um amigo que ele comprava o jornal só para olhar o horóscopo,
olhava o horóscopo e jogava o jornal fora, numa oficina onde eu trabalhava. Então as pessoas estão fixadas nas coisas do mundo, eles não lêem o que é da Bíblia. Então por isso a necessidade da igreja dos cristãos nesse mundo, porque nós lemos, nós estudamos a lição da escola sabatina, a Bíblia. Então o cristão, ele tem que falar, ele tem que levar essa mensagem para o povo, né? Então que maravilha isso, né? Que aqueles que leem e aprendem e falam. E também tem gente que não lê, mas ouve. Quantas pessoas que não leem, não têm o hábito de leitura, mas eles ouvem falar de Deus através da internet, da televisão, nos cultos, e eles aprendem por ouvir, e eles também que ouvem e passam a falar de Deus. Mas muito bem, mas isso aqui é só um adendo, porque o que eu quero me chamar a atenção é o que diz assim, ó, por que é bem-aventurado? O versículo está dizendo assim, bem-aventurado aquele que lê. Por quê? A última frase diz assim, pois o tempo está próximo. Feliz aquele que lê, que aprende da Bíblia, aprende os planos de salvação de Deus, aprende o que Jesus veio fazer nesse mundo e o que Jesus quer de nós, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse, gente? Que tempo? Pulamos agora para o versículo 7. Olha o que diz ali. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Ele virá. Ele quem? Voltamos aqui para o versículo 5, a última parte. Ali nos diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bem-aventurado e feliz aquele que ouve, que lê, que aprende que o tempo está próximo, a volta de Jesus nessa terra. E aí eu quero me apegar com vocês agora para nós meditar. O tempo está próximo. Quanto dia falta para Jesus voltar? Quanto falta? Os acontecimentos do mundo, se nós consultarmos os teólogos, nós temos teólogos adventistas, eles todos dizem, os sinais do mundo mostram que Jesus está com o pé no caminho já para vir para cá. As coisas que estão acontecendo no mundo nos diz, tudo que a Bíblia diz aqui está se confirmando no ser humano. Hoje em dia, na política, em todos os setores, a gente vê que o coração do homem é totalmente corrompido, como Deus viu lá no tempo antes do dilúvio. Ele percebeu que o coração do homem era totalmente poluído, pecador, e hoje a humanidade está assim. Está na hora de Deus intervir, e a intervenção de Deus agora vai ser com a volta de Jesus, que vai vir nos buscar. Então, esse tempo, irmãos, o que esse tempo, o que nós estamos fazendo com esse tempo, né? Nós temos um salmo na Bíblia que nos fala disso. É o salmo de Moisés, o salmo 90. Ele fala a respeito disso. Vamos então examinar esse salmo e vamos meditar no que ele nos fala. Salmo 90. O Salmo 90, né? O título desse Salmo de Moisés é A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Aqui nós vemos, né? Nos dois primeiros versículos, todo mundo já localizou? Nos dois primeiros versículos nós lemos o seguinte: o Senhor tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quer dizer que antes de existir qualquer coisa, já existia Deus. E Ele vai viver eternamente. Deus é eterno.
Deus é eterno. E agora os versos 90, o capítulo 90, no verso 3, 5, 6, 9 e 10, nós vamos examinar aqui com calma. O versículo 3 diz assim, ó: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Quer dizer, nós viemos do pó, voltamos para o pó. Temos um tempo de vida nesse mundo e voltamos para o pó. O versículo 5, tu nos arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Ele está dizendo que nós, seres humanos, nós somos que nem a relva, que nem o capim do campo. A gente vem uma chuva, aquele capim cresce, fica verdinho, de repente ele brota uma flor, fica bonito. Passar 2, 3 dias, aquele capim seca e some e desaparece. Né? O verso, então, o verso 6, de madrugada viceja, floresce, e à tarde murcha e seca, nós já lemos. O 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. A nossa vida passa assim tão de repente, irmãos, como quando nós somos jovens, crianças, a gente quer crescer, a gente quer a luta, que quando tem 6 a gente quer ter 10, quando tem 10 quer ter 18, quando tem 18 quer ter 20 e poucos, depois quer ter 40, aí a gente começa a ficar receoso. Mas e de repente a gente passou dos 40 e foi em pouco, a gente viu, mas que foi ontem, passou muito depressa. Então é muito rápido, né? Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E olha o que diz o versículo 10 do Salmo: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Mas neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quer dizer que a Bíblia está dizendo assim, que nós temos 70 anos de uma vida regular. Depois disso, havendo saúde, mesmo com saúde, tudo é canseira, é enfado. Porque nós passamos a diminuir, né? Imagina quando, hoje em dia, isso altera um pouco, porque tem tantos medicamentos aí, né? Eu, por exemplo, sou diabético, tomo um monte de medicamento, altera um pouco. Mas os dias da nossa vida sobem a 70. Ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora, hoje de manhã, irmãos, eu perguntei para o irmão Gelson, com essa alteração dessa Covid, dessa pandemia, os horários estão alterados. E como lá na minha igreja, cada igreja tem os seus horários, eu perguntei para o irmão Gelson, qual é a hora do culto lá? E ele disse, é às 10. Aí tá, às 10 tá bom. Aí quando eu levantei de manhã, eu disse para a Lígia, mas eu não sei se começa às 10 ou se é o culto, a pregação, o culto divino é às 10. Se antes não tem a escola sabatina. Aí eu vim cedo, eu vim para as 9 para garantir. Cheguei aqui e não tinha ninguém. Só que o que eu fiz? Eu fui criado aqui nessa rua, como eu falei. Essa rua sobe aqui, lá na ponta ela dobra à esquerda, é a Rua Aliança. Eu morava naquela rua de fundos para cá. E eu conheci isso aqui era uma fazenda. Depois, quando vieram as máquinas aqui para derrubar as árvores e tudo, para fazer essa vila, o Jardim Lindóia, nós assistimos isso, era o PA, mas assistimos. E nós vimos de carrinho de mão buscar, eles derrubavam as árvores, tipo buscar lenha para a mãe queimar no fogo. Então eu vi que eu cheguei aqui e lembrei eu cheguei cedo, vai ser às 10, eu fui dar umas voltas nas ruas onde eu andava pela infância, passei lá onde eu morava, passei naquela primeira rua que era muito importante, a primeira, lá em cima à direita, era uma rua que nós vínhamos pela Rua Aliança, ali tinha uma porteira e nós subíamos ali para ir para os banhados lá, para o dique, para o rio Gravataí, lá para baixo. Então eu passei nesses lugares assim, mas foi
Me emocionei de ver os lugares da minha infância. Algum vestígio ainda existe daquele tempo. E aí eu percebi, irmãos, de como a vida passa depressa. Como o salmista tinha razão de dizer que a nossa vida é como um fogo que queima e apaga. Parecia que foi ontem. Parecia que foi ontem que eu estava ali, né? Então, a vida passa demais. A minha mãe dizia sempre, a minha falecida mãe, ela dizia que quando a gente é novo, forte, tem vigor, a gente guarda na mente as coisas do presente. E as coisas do passado, de infância, a gente esquece. Mas depois que chega uma certa idade, a gente começa a esquecer as coisas. O Gelson fala para mim que o culto é às 10 horas, daqui a pouco eu já não sei se é às 10 ou vem às 9. Eu não guarda. E as coisas do passado, aquelas coisas lá de criança, coisa de 5, 6, 7 anos, vem para a memória da gente, né? Isso quer dizer o quê? Aproxima o fim do princípio. E a gente percebe que como foi rápido essa passagem, como a nossa vida passou rápido, como é pouco a nossa vida, nosso tempo de vida nesse mundo. E aí eu fico imaginando, será que Deus nos criou para viver num mundo como está, me desculpe a expressão, a imundície que está esse mundo moralmente? Será que Deus nos criou para viver só esse período aqui, 60, 70, 80, uns vão a 100, 110, agora tem um senhor aí que está com 120 e poucos anos. Será que Deus nos criou só para isso? Será que não tem uma coisa, muitos negam que tem alguma coisa depois? Tem, nós sabemos que tem. Só que o problema aqui é o tempo, irmão. Nós estamos vivendo, nós vimos aqui que Deus é eterno e que nós somos passageiros, mas que Deus nos dá a eternidade. Ele quer nos dar a eternidade, Ele não quer que nós nos apegue só aqui. Existe um inimigo que quer nos reter aqui. Ele não quer que nós entenda, ele quer nos interter aqui. Depois que eu compreendi isso aqui, eu comecei a ter muito cuidado com a palavra entretenimento. Ah, mas tem que ter entretenimento, tem que divertir, tem que isso, tem que aquilo, tem que distrair. Isso aí, distrair, claro que nós precisamos de lazer, claro que nós precisamos de alguma coisa, mas dosado. Porque isso aí é o artifício do inimigo. Ele quer essa vida passageira, rápida aqui, que passa, que a gente vê assim, que como nós vimos, ele acha coisas para nos prender a nossa vontade nisso aqui. Ele quer que nós fiquemos nisso aqui, para que quando nós nos apeguemos nas coisas desse mundo, para que quando Jesus vier, nós estejamos desapercebidos e nós perca a nossa salvação e perca a vida eterna que Jesus tem preparada para nós no céu. Por isso que lá em Apocalipse assim, porque o tempo está próximo. E agora a minha preocupação, então, é o que nós estamos fazendo com esse tempo que nós temos aqui. Se nós queremos viver no céu, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo aqui? No que nós estamos concentrando as nossas forças? O próprio salmista Moisés, no versículo 12, olha o que ele diz ali. Ele, naquele tempo, no tempo do salmista, lá antes de Cristo, ele já percebeu que as pessoas gastavam muito do seu tempo com coisas materiais, com coisas passageiras, com coisas que vão diluir, e ele estava preocupado com isso. Aí olha o que ele faz aqui, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos o coração sábio. O que é um coração sábio? É um coração que está fixo em Jesus, que aceita Jesus, que acredita nas promessas de Deus, que estuda a Bíblia, que tem a sabedoria que vem do céu, porque a sabedoria desse mundo vai morrer nesse mundo. Então, alcançar um coração sábio, ele pede para que Deus lhe ensina a contar os nossos dias. Esse contar não é contar 1, 2, 3. Isso vem de contabilizar. Contabilizar, o que é contabilizar, né? Contabilizar é determinar o número, né? Contabilizar é registrar e analisar todas as receitas e as despesas
de uma empresa. A empresa, ela monta, a empresa, ele tem que saber como a empresa anda. Então ele registra tudo que entrou, ele registra tudo que saiu. Ele gastou tanto de luz, tanto de água, tanto disso, tanto de empregado. E depois ele pega esses dias, essas despesas, ele soma e diminui, e ele vê se a empresa dele está indo bem, está dando lucro, está dando prejuízo, o que está acontecendo. Então, o salmista, ele está pedindo que Deus ensine a nós a contar os nossos dias. E contar como? No que eu estou usando o meu tempo? Quanto do meu tempo eu estou usando para estudar a Bíblia? Quanto do meu tempo eu estou usando em oração? Quanto do meu tempo eu estou orando pelos meus irmãos? Quanto do meu tempo eu estou assistindo televisão? Quanto do meu tempo eu estou assistindo Big Brother, futebol? Não estou proibindo ninguém de escutar um jogo se quiser. O importante é a quantidade do tempo. Eu quero viver na eternidade com Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou gastar todo o meu tempo em coisas que me afastam de Deus? Então, é isso que o salmista pediu para que o Deus ensinasse ele. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos coração sábio. Vejam vocês. Então, irmãos, que cada um de nós possa fazer uma reflexão. Diz assim, eu quero viver com Jesus, eu aceito, mas na medida, nós temos que chegar à conclusão seguinte, que aquilo que nós mais nos determos, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas atividades, é o que vai nos prender. Se nós não nos cuidarmos de ter a nossa comunhão diária, correta com Deus, nós vamos terminar tendo, sozinhos nós não vamos ficar, não vamos ter a comunhão com Deus, nós vamos ter com alguém, com o mundo, né? Nós vamos ter essa comunhão com o mundo, e nós vamos ficar retidos aqui. Então nós precisamos ver o nosso tempo, nós vamos contar o tempo. Eu convido os irmãos que cada um de nós possa fazer uma reflexão, cada vez que das suas atividades diárias, de não permitir que nada supere o seu relacionamento com Deus. Nós podemos ver aqui, ó, irmão, que coisas que roubam o nosso tempo das coisas de Deus. Vamos ver no livro de Lucas, irmãos. Vamos abrir lá em Lucas. Lucas, capítulo 21. Ali nós vamos ver algumas coisas, ligeiramente, principais que roubam a nossa comunhão com Deus, que nós devemos cuidar e gerenciar em cima. Lucas, capítulo 21, 33 a 36. Ali nos diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que tem aqui nesse mundo vai passar, gente. Não vai ficar nada aqui. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. A Bíblia não vai passar. A lei de Deus não vai passar. Os mandamentos de Deus não vão passar. São eternos. Ele continua dizendo: acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado das consequências. Consequências do quê? Aí ele fala aqui, da orgia, da embriaguez. Orgia, embriaguez, essa é uma vida que não cabe para nós. Graças a Deus nós não temos isso, né? Mas tem muitas outras coisas aqui, irmãos. Tem muitas outras coisas aqui, ó. Nós podemos colocar aqui, quer ver, ó, para os nossos dias, que naquele tempo não existia, que acautelai-vos vós mesmos, pois, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. E eu acrescento mais aqui, ó, da televisão, de programas Big Brother, de jogos de futebol, de tantas coisas que nos roubam o nosso tempo, não nos leva a nada. E agora ele diz uma coisa aqui, ó, essas coisas aqui, a embriaguez, isso aí, graças a Deus nós fizemos. Mas olha a frase seguinte que diz assim: e das preocupações do mundo.
E aí que tem o cuidado. Quais são as preocupações que nós temos no mundo? É comer, cuidar da família, nos vestir, nos arrumar, nos conduzir, tudo, né? Manter a nossa saúde. E muitas vezes nós nos preocupamos com essas coisas e colocamos elas acima do nosso relacionamento com Deus. Então, tem que haver em nós um equilíbrio, irmãos. Nós temos que ver, que não deixar que nada nesse mundo nos vá nos separar do nosso relacionamento com Deus, colocar acima da nosso desejo de estar lá, né? Então ele continua, das preocupações desse mundo, para que aquele dia, qual o dia? Que nós vimos que Jesus vai voltar, que está próximo, Jesus está voltando, porque naquele dia não venha sobre vós repentinamente, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O laço é a armadilha. É a armadilha de quem quer que nós nos apegue no mundo, né? Porque não adianta, irmãos, olha, pessoas que, imaginam uma pessoa que tenha 3 iates nos oceanos do mundo, tenha uma garagem cheia de carro importado, e ele tenha terras, dinheiro em todos os bancos, e de repente ele chegou na hora de ele se despedir desse mundo, que nem Deus mandou avisar o rei, que esqueci o nome do rei agora. Como é que é? Põe em dia a tua casa, porque tu vais morrer. Então esse homem milionário que tem tudo isso assim, e Deus diz para ele, hoje tu vai morrer. O que ele, imagine ele olhando para aquelas riquezas todas, o que ele vai fazer com aquilo? Onde é que ele vai levar aquilo? O que ele vai fazer com aquilo? E ele se apegou tanto naquilo, ele lutou por aquilo, e ele esqueceu da vida espiritual, esqueceu de Deus, e ele tem tudo aquilo, e aquilo tudo vai enferrujar, vai virar pó, e ele vai virar junto, porque ele gastou o tempo dele em coisa errada. Vamos gastar o nosso tempo, irmãos. Olha, tem uma coisa que a Bíblia diz assim, ó, ponha Deus em primeiro lugar em tua vida, e o resto tudo ele fará. Está com medo de ficar pobre? Ora para Deus, ora, tenha comunhão com Deus, ele não vai deixar tu ficar pobre. Tu tem medo de passar fome? Ora para Deus, coloca ele todos os dias, ele não vai deixar tu passar fome. E assim em todos os setores, né? Então, vamos em frente. Porque há de sobrevir, vamos ler de novo o 34, acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de vir a todos os que vivem sobre a face da terra. Ninguém vai escapar desse dia, irmão. Não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro. Todos vão passar por esse dia. Jesus vai voltar e nós todos vamos nos colocar diante dele com as nossas obras. As obras que nós construímos na nossa vida, movidos pela nossa fé. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem, né? Então Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, que nós temos que nos acautelar disso aqui, que nós temos que cuidar o nosso tempo, irmãos. Nós temos que parar. Gente, olha aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma comparação aqui, ó. Vamos supor que nós estamos dentro de um edifício enorme aqui, e ele se expande por todos os lados. E agora vem a notícia que esse edifício está pegando fogo. E que a gente tem que sair, que tem um corredor. A saída é aquela ali, ó. E nós temos que sair correndo por aqui, porque a qualquer momento vai desabar. E nós estamos aqui e nós dizemos, olha, um diz para o outro, olha, viu, está incendiando, ó, a saída é ali, ó. Mas nós permanecemos aqui.
Uns dizem, por que não sai? Não, eu vou terminar eu estou lendo um livro aqui muito bom, eu vou terminar de ler. Outros, não, porque eu vou terminar de lavar a louça. Outros, é a minha novela. E cada um vai ter o seu motivo. E o edifício está queimando e nós estamos aqui parados. Estamos parados. Daqui a pouco, quando caiu a primeira mecha de fogo aqui, nós se assustar, nós vamos correr. O caminho está bloqueado. Né? Jesus está voltando. Jesus, quando ele está dos santos no céu, ele está realizando o juízo investigativo, ou que os teólogos chamam de o juízo pré-advento. Ou seja, ele está fazendo um juízo antes de ele voltar à terra. O que ele prometeu? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar para buscar vocês. Então ele está preparando, ele vai vir nos buscar. O juízo investigativo que ele está fazendo é esse. Ele está vendo quem é que aceita ele, quem é que está gastando tempo em relacionamento com ele, quem é que está estudando a palavra dele, quem é que está orando pelos seus irmãos. Então Jesus está fazendo isso e ele vai voltar, irmãos. E a gente diz, olha, as pessoas dizem, o Jesus já está no fim do juízo investigativo, mas nós continuamos os mesmos, nós não nos mexemos. Olha a história do edifício, daqui a pouco Jesus vai vir, nós sabemos que ele vai vir e nós vamos querer se mexer e não vai haver mais tempo. Então nós temos que, hoje, irmãos, começar a contar melhor o nosso tempo. Nós precisamos nos dedicar mais a Deus. Nós temos que orar mais, temos que estudar a Bíblia, temos que participar, temos que vir à igreja, temos que trabalhar na obra de Deus. Irmãos, eu quero apelar então que cada um de nós faça uma revisão na sua vida e tente melhorar o correto uso do seu tempo, através da nossa comunhão com Deus, através da lição da Bíblia, da oração e no exercício do amor ao próximo. No momento que eu começo a me preocupar, que eu tenho ligação com Jesus, meu coração já começa, o amor de Jesus ele morreu por todos. Então quando eu estou me preocupando, tendo comunhão com Jesus, eu começo a me preocupar pelos outros, pelo vizinho, pelo amigo, então, no exercício do amor pelo próximo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos pensar assim e que quando Jesus voltar, nós podemos dizer, eis o Deus que nós esperávamos. Amém. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele
quem vai cumprir toda a minha ansiedade. Eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Que mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Irmãos, antes ainda de nós fazermos a oração final, eu gostaria de perguntar o nome das nossas irmãs que cantaram aqui. Luciane e a sua filha Isabela foram cantar aqui. De qual é a igreja que as irmãs são? Camar. Da igreja do Camar, tá? Para ficar entendido quem foi que trouxe esse louvor maravilhoso para nós. Eu, da minha parte, que se tivesse sido cantado só esses 3 hinos e nós fosse embora, nós já ia com o coração cheio de Deus, né? Graças a Deus, que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês da música. Se Deus disser sim, se Deus disser não, não se preocupe, irmãos. Sempre o que Deus fizer por ti vai ser o melhor, né? Vamos orar então, vamos fechar nossos olhos, ficar de pé e vamos orar. Oramos. Maravilhoso Deus que está no céu, nosso Pai de amor, que maravilha, Senhor, que quando nosso primeiro pai Adão pecou, caiu, que nós passamos a morrer essa morte carnal, Tu já tinhas preparado um plano para nos resgatar. Jesus veio a esse mundo, Pai. Veio, abandonou tudo que Ele tinha no céu, onde Ele era rei,
e para se tornar um ser humano frágil, para morrer assumindo sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Nós te agradecemos por isso, Pai. E agora, Pai, nós vemos que Jesus, teu Filho, está prestes a voltar. E nós estamos aqui nesse mundo, Senhor, atordoados por tantas tentações, por tantas coisas erradas, que muitas vezes nós perdemos o faro da vida. Mas nós te pedimos, Pai, repetimos aqui o que o salmista fez, pedir que tu nos ensina a contar nosso tempo, que nós gaste o nosso tempo na comunhão contigo, com Jesus, que nós aceite, renove nosso amor por Jesus Cristo a cada dia, entregue nosso coração a Ele. Pedimos, Pai, que tu abençoe cada pessoa que está assistindo a esse culto nessa manhã, através da internet. Pedimos, Senhor, que tu abençoe ricamente também cada pessoa que está aqui assistindo hoje. Que tu nos dê poder, Senhor, vindo do céu, para cada um de nós vencer esse mundo, pelos méritos de Jesus. Nos abençoe, nos dá o teu Santo Espírito, Senhor, para iluminar a nossa vida, para passarmos pela escuridão desse mundo perdido. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.